You and I were laying in the moonlight, dreaming about the places we've been all night. Por que não sabemos resolver os nossos problemas capilares? Então, você como profissional tem que saber fazer uma anamnese perfeita, uma análise, e a gente vai estar falando sobre isso hoje. Uma anamnese comercial, tá? Nós não somos tricologistas, nós somos profissionais cabeleireiros, então é importante que saibamos fazer uma análise do cabelo do teu cliente, do cabelo da tua cliente, para que a gente possa fazer uma indicação. Isso estou falando de uma linha comercial. Qual seria o melhor shampoo? Qual seria o melhor tratamento? Qual seria a melhor máscara? Então é importante que você saiba fazer uma análise desse cabelo, para que você possa fazer a indicação correta daquele shampoo, daquele tratamento, enfim. É importante entendermos que a gente vai trabalhar com dores, tá? Quando você está falando de um shampoo específico, de uma linha específica, uma linha que normalmente vende no salão, que ela é mais cara um pouquinho, a gente vai estar trabalhando com dores. Por que a pessoa vai comprar um shampoo mais caro, vai comprar uma máscara, um condicionador, enfim, um tratamento mais caro? Porque ela tem uma dor, ela tem um problema. Então nós, como profissionais, a gente precisa saber identificar quais são esses problemas para que possamos indicar o produto certo e esse produto venha dar resultado no cabelo da sua cliente. Então, como é que funciona? Quais são as principais dores que hoje a gente identifica dentro do salão? E como eu vou estar ensinando hoje para vocês qual a melhor forma de estar realmente entrando com o tratamento correto para tratar a dor específica que a tua cliente tem. Geralmente os danos que são causados pelos cabelos, eles têm duas segmentações, tá? Essas segmentações são segmentações naturais, que são, na maioria das vezes, ressecamento, então estão ligados a sol ou clima seco, tá? Ou os danos que são chamados os danos mecânicos, que são causados por problemas gerados por descolorações, por relaxamentos, por progressivas, por tinturas. Então são danos químicos. Então essas duas linhas de tratamento são importantíssimas. A partir daí a gente vai identificar outras ramificações, mas vamos falar dessas bem básicas. É importante entender que quando você tem um cabelo que não tem química, que não tem tinta, que não tem descoloração, que não tem mecha, que não tem alisamento, que não tem progressiva, e ele tem um dano, normalmente o que aconteceu com esse cabelo? Ele queimou do sol, ressecou, e a gente precisa entender também que essa queimadura, como que ela funciona, por que aquele cabelo ficou assim? Normalmente essa pessoa, vamos falar de uma pessoa que tem um cabelo totalmente natural. Esse cabelo não tem nenhum tipo de química, mas ele está ali estático na parte de cima, ressecado. Então o que aconteceu com esse cabelo? É 99% de chance de acontecer o que normalmente acontece. A cliente lava, passa o shampoo, né? Passa o seu condicionador, e ao enxaguar, esse condicionador ele não sai todo. Enquanto esse condicionador não sai todo, que normalmente isso não acontece porque ele tem uma base oleosa que fica nas fibras. Essa base oleosa, quando ela entra em contato com o sol, ela frita o cabelo, porque o sol é fogo e você tem uma base oleosa na sua fibra. Então geralmente ele gera aquela estática que fica na parte de cima. Então é muito claro entender quando você vê o cabelo natural, não tem nenhum tipo de química, levantou a parte de cima dele, ele está ressecado, ele está mais claro e a parte de baixo está mais escura, isso foi um dano que foi criado pelo sol. É um dano aqui em Brasília que é super comum. Então normalmente quando a pessoa tem um problema colocado nos seus fios e não tem química, 90%, 99% de ser um dano causado pelo sol, tá? O que a gente recomenda para cabelos que tiveram problemas com ressecamento? Normalmente a gente entra com linhas hidratantes. Isso eu estou falando do cabelo, tá? A gente precisa fazer uma disseção couro cabeludo e cabelo. Então, o cabelo que passou por processo de ressecamento, geralmente a gente tem que repor água. Então, as reposições hídricas elas são feitas através de hidratações e reposições,
que são voltadas para água, tá bom? Fácil entendermos que quando você tem um cabelo que não tem química, ele vai funcionar super bem com simples hidratação. E quando nós temos cabelo com química, a gente vai entrar com reposições, reconstruções, nutrições, enfim, são tratamentos que são mais complexos e mais completos. Então é importante hoje a gente entender essas duas segmentações, tá? Segmentação 1, ressecamento natural, quando a gente tem um cabelo que passou por um dano que foi natural, no caso sol, não tem química. Quando temos química no cabelo, aí é importante a gente fazer outras ponderações, tá? Quando o cabelo passa por processo de descoloração, ele perde fibras. Quando o cabelo passa por processo de tintura, ele recebe pigmentos. Tudo isso aí influencia negativamente para a estrutura capilar. Então é nessa hora que a gente precisa entender que esse cabelo ele vai precisar de, além da hidratação, ele vai precisar de reconstruções. Então as segmentações básicas são essas: hidratação, reconstrução. Quando você tem química, reconstrução. Quando você tem ressecamento, hidratação. Essa é a anamnese básica, tá? Para o cabelo. E é importante também a gente falar sobre outro aspecto, que é o couro cabeludo. O couro cabeludo, ele anda, eu falo em desarmonia com os fios, no sentido de que os fios, eles gostam de... O fio do cabelo, ele gosta de uma estrutura menos limpa, uma estrutura mais oleosa. Quando você passa um óleo no seu fio, quando você passa condicionador, quando você passa qualquer base que vai dar peso, ou mesmo quando ele está mais sujo, o fio do cabelo ele acha ótimo. Porém, o couro cabeludo não. O couro cabeludo a gente precisa de asepsia, assim como o resto do nosso corpo. Não dá para você ficar sem lavar a cabeça. Imagina você ficar sem lavar o seu braço. Não vou mais lavar meu braço porque é a mesma coisa. Então entenda que a briga está aí. O couro cabeludo ele pede asepsia, como o resto do nosso corpo. Os fios não necessariamente. Então entendermos essa diferença na anamnese. Quando a gente fala de um cabelo com um couro cabeludo oleoso, muitas vezes a gente indica um shampoo que vai ter uma limpeza mais profunda, entendendo que esse shampoo que vai promover uma limpeza mais profunda para esse couro cabeludo vai gerar um fio mais iriçado, mais sofrido, mais estático. Por quê? Porque a asepsia deixa com que as fibras do cabelo, com que as cutículas fiquem mais abertas. Então, hoje a gente falou sobre danos que foram criados por sol, tá? Danos naturais, danos químicos e couro cabeludo. Então, essa plataforma é a plataforma básica para que você possa fazer uma anamnese legal. Entender como é o couro cabeludo da sua cliente, se ele é mais oleoso, se ele é mais seco, e entender se os fios são mais secos por questões químicas ou questões naturais, né? Se são danos mecânicos ou se são danos naturais, para que a gente possa fazer essa anamnese, tá? Então, dentro dessa plataforma básica de entender os fios, o couro cabeludo e o tipo de dano que foi criado nos fios, você consegue fazer uma anamnese simples, que a gente chama de anamnese comercial. Então, se eu tenho um cabelo que passou por um processo químico, passou por uma descoloração, eu vou sempre indicar uma linha de reconstrução, porque hoje as linhas, desde o shampoo até a máscara, elas são voltadas para reconstrução ou hidratação, enfim, elas têm direcionamentos específicos. Agora, se você não souber o que a tua cliente tem, nunca você vai fazer a indicação correta. Então, vamos trabalhar hoje dentro dessas 3 plataformas. Entender os danos, o tipo de dano e o tipo de couro cabeludo. A partir daí, a sua anamnese vai ficar perfeita.